Olá, pessoal. Vamos entrando. Ai, que coisa boa ver umas pessoas conhecidas aqui. E aí, pessoal, vamos deixar umas pessoas entrarem, mais umas pessoinhas. E vamos lá. Então, antes de chamar os nossos queridos convidados, né? Apesar de não ser surpresa, pelo menos a não ser que tu entrou nessa live do nada, né? Então, nós vamos aqui chamar o pessoal dois amigos muito queridos da comunidade Nos Passos do Mestre, né? Eles vão se apresentar e vão falar um pouco mais sobre essa comunidade, né? E hoje a gente também vai falar sobre São Pedro, né? Mas muito mais, né, do que São Pedro, só é falar sobre São Pedro, Jesus e nós, né? Uma relação que é tão interessante. Então, peço para que vocês fiquem aí, mandem perguntas, mandem partilhas, né? Se quiserem mandar partilha nos comentários ou na parte das perguntas, né? Tudo bem, né? Mas interajam conosco, né? Porque acredito que essa live, assim, ela vai ser muito proveitosa para aqueles que estiverem com o coração aberto, né? E que desde já a gente consiga olhar um pouco mais para a nossa vida, né? Fico muito feliz de estar vendo essas pessoas entrarem. E vamos lá então, né? Vamos parar de enrolar, porque vocês não vieram me ver, né? Vocês vieram ver o pessoal que foi convidado. Peraí. Aqui. Celular maravilhoso. Olá! Ah, Que coisa boa. A gente já tá rindo, né? Essa live vai ser ótima. Oi, gente, boa noite. boa noite a você que está gastando seu tempo nessa live. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, né? A gente está muito feliz da participação de vocês aqui com a gente, né? A gente vai ter esse momento, assim, né, de partilha e vamos conversando, né? Ó, a Fernanda já tá rindo aqui com a gente. A gente nem falou E aí, nada, hein? assim, ó... exatamente. E aí, assim, ó, fiquem livres, né, para falar aquilo que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, né, passar por alguma pergunta, pessoal, mandem perguntas, né? Mas, enfim, né, vocês já estão mais acostumados com essa realidade aí de live, né? Vocês, né, do que eu, então, né, vamos tocar a ficha aí. E aí, se vocês puderem e quiserem fazer uma oração para a gente começar, estão à vontade. Vamos lá? Tá. Então tá. Tá definindo. É porque esse quadradinho já é pequeno, né? Daí duas pessoas no mesmo quadradinho, daí a gente fica assim, ó. Desculpa aí, pessoal. A gente tá aqui, ó. Mas vai dar tudo certo. Vai dar. Vai. Somos pessoas sérias. Muito. Isso. Rezem, eu toco? Eu Vamos toco rezar? mais. Vamos tocar já? Já vamos gastar o cartucho da música? A outra, então. Não, essa. Depois a gente escolhe outra. A gente super combinou, como vocês estão vendo. Mais um Ok, violão. ok. Só vai entrando, né? Peraí, tem mais um ícone aí para colocar. Isso. Tem mais uma coisinha. Então, meus queridos, vocês que já entraram aqui, né, nessa live, eu quero dizer que eu não vejo os comentários, tá? Eu não... É longe, a pessoa é cega. Então, depois o Matheus vai falando aí com o pessoal. Mas, né, acho que a gente tem vários motivos para não estar aqui, né, nesse momento. E é bonito de ver que vocês vão se dispondo a isso, né? E nós juntos nessa noite, então, vamos conversar um pouco sobre esse tema que já foi divulgado, que o Matheus falou também, que é Jesus, Pedro e eu, né? E nós pedimos então ao Senhor que possa nos acompanhar nessa conversa, né? Esse bate-papo mesmo, bem informal, mas que o Senhor esteja conosco e nos dê a graça da sua companhia, a graça também de que nós possamos aqui hoje falar e conversar
sobre aquilo que é desejo do coração do Mestre para cada uma dessas pessoas que escutam, que nos acompanham nessa live, tantos outros que talvez assistam depois ainda, né, em outros momentos. Que o Senhor possa, então, se fazer presente no meio de nós, e por isso nós invocamos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente quer rezar com essa letra, com esse canto que se chama Pedro, nosso compositor gaúcho aqui, o Greco, e fala um pouquinho da história desse discípulo, desse homem que encontrou Jesus e tudo foi mudado a partir desse encontro, a partir desse seguimento que ele faz a Jesus. Ele é acostumado a sempre ter como companheiro o sol e o mar. Foi com coração de pescador chamado a acompanhar. Quem diria que este pescador, que da água vinha o seu viver, fez-se pedra firme pro viver de toda a humanidade. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, ao mesmo que lhe disse não, permite ligar céu e chão. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, como esta chuva que ora cai, migrando a terra ao céu, lá vai o homem d'água, que é pedra, que servirá ao servidor. Se tu me amas, lança este amor. Pela intercessão de São Pedro, nós pedimos que o olhar amoroso e misericordioso de Jesus seja lançado sobre cada um de nós nessa noite. Por isso nós invocamos São Pedro. Rogai por nós. Amém. E aí? E aí? Tudo certo? O que a gente faz agora? E agora? Então, acho que a gente, né, acho que até o pessoal talvez não, muito talvez dentro da gente, né, a gente já tem o conhecimento do quão São Pedro é importante, né, tanto para o CLJ, quanto para a juventude, ou quanto para qualquer membro da igreja, né, por infinitas características, né, e eu acho que a gente poderia ir começando, né, contextualizando, assim, né, São Pedro, né, pessoal, para quem não sabe, ou para quem está chegando aqui, que não é do CLJ, né, São Pedro é o padroeiro do nosso movimento, né, mas ele tem diversas características, né, e que nos fazem pensar o quão ele é tão humano quanto nós, né. E então acho que seria muito isso assim, que a gente gostaria que vocês falassem, e podem ir começando, né. Se em algum momento, sim, der uma trancada, tá? Porque para vocês também não ficarem falando muito e depois ter que retomar. E é isso, certo? Já tá dando uma travadinha aí pro pessoal. Nossa Senhora, o pessoal reza aí em casa uma Ave Maria. Mas nem chovendo mais. Mas é chuva em algum lugar. Tudo bem. Voltou. Mas a gente estava te ouvindo. A imagem talvez trave um pouco, mas a gente estava te ouvindo bem, tá? Ah, beleza. Então tá. Então, vamos lá. Tá, vamos começar dizendo assim, nome, né? Eu sou Ana Paula, boa noite. Isso aí. Eu sou o Roger, casado com a Ana Paula. Falem dessa comunidade aí também, que o pessoal deve saber, né? Então, vai lá, primeiras damas. Pode ir.
Nós fazemos parte da comunidade Nos Passos do Mestre, que é uma comunidade nova da Realidade de Aliança. E essa comunidade fica em Porto Alegre, né? A sede da comunidade é em Porto Alegre. E nós estamos hoje em casa, que é em Gravataí. Mas então, somos consagrados da comunidade. E eu não sei mais quantos anos faz. 10 anos que eu estou na comunidade. 16. Isso aí. Essas coisas. Comunidade tem 20 anos, fez 20 anos, né? Comemora neste ano 20 anos. Então nós estamos ano de celebração, ano de experimentar coisas novas, né? Porque essa situação de pandemia nos faz viver diferente, né? A Ana falava assim, a sede da comunidade está em Porto Alegre. Sim, mas hoje nós nos reunimos cada um na sua casa, fazendo online, né? Estamos aqui, né? Estamos neste lugar que é online também, que é um lugar, né? Que é um lugar também onde nós é um lugar de encontro também, né? Então nos dá uma moral lá, né, pessoal? Segue lá, @Nos Passos do Mestre, no Instagram, aqui no Instagram, também no Facebook, aí, né? Dá aquela força lá pra... Antes da gente começar, tem um conteúdo exclusivo. Quer conhecer um pouco mais da comunidade? Tem um grupo chamado Seguindo NPM, é a sigla Nos Passos do Mestre. A gente confunde Nos Passos dos Mestres, tem várias confusões, a gente se confunde. Então é Nos Passos do Mestre. Então NPM para facilitar. Então tem um grupo lá no Facebook, Seguindo Nos Passos do Mestre. Pode entrar nesse grupo, que é um grupo que tem conteúdo exclusivo. Então pode entrar também a página da comunidade, a Ana já falou, né? Segue lá também. Tem as vigílias, enfim, a gente pode ir falando depois no final, nas perguntas também. Mas é só uma introdução aí para você já não esquecer de curtir as coisas lá da comunidade, para conhecer um pouco mais a comunidade, né? Para ver que a gente não é estranho, a gente só é divertido às vezes. Isso aí. Quando a gente não quer ser. Então tá. E antes, então, né, de ser da comunidade, a gente também pertenceu ao CLJ, né? Lá nos idos anos 2000. 2000, Meu Deus. Eu tava fazendo as contas aqui que eu saí do CLJ em 2008. Então já faz 12 anos que eu saí do CLJ. E assim, meio estranho, né? Isso. Tem coisas que eu sempre achava assim, não, isso eu nunca vou me esquecer. Isso, né? Sei lá. Coisas aleatórias, assim, do CLJ, né, especificamente. E hoje eu lembro de poucas coisas, mas e isso já é, né, aqui um testemunho de as coisas que me marcaram, assim, né, profundamente das histórias. Claro, tem muitas histórias, porque a gente conhece muitas pessoas no CLJ, né, isso é muito legal. Então, histórias pessoais, mas eu tô falando do movimento em si, assim, sabe? Eu sempre achava assim, não, eu nunca vou esquecer aquela palestra lá, daquele curso que foi assim, sabe? As coisas que a gente não pode falar, né? Porque a gente não sabe se as pessoas já fizeram o curso ou não. Então, a gente vai falando assim. Nunca vou esquecer daquilo, sabe? E a gente esquece. Esquece, porque na idade pega. Mas a experiência que a gente faz, sabe? Com Jesus... Nesse processo de juventude, é uma experiência única. E é uma experiência que nos marca muito, né? E para mim isso é muito significativo, assim, na minha história de vida. Porque eu já vinha, né? Já caminhava com Jesus, acho que, assim, desde sempre. Mas foi dentro do CLJ que eu fiz essa experiência de reconhecer Jesus, né? Como a pessoa, como alguém que realmente era, né? O centro da minha vida, da minha história, né? E também aonde eu descobri, né? Apesar de ali foi no processo saindo já do CLJ, mas foi onde eu descobri a minha vocação, né? O meu chamado a ser nos passos do mestre. Então isso também é algo que eu agradeço bastante, assim, ao CLJ. Né? E o Rogério, acho que eu nem vou deixar ele falar quantos anos faz que ele saiu do CLJ, porque ele nem deve se lembrar. Porque 16, é ao mesmo tempo que eu entrei na comunidade. A conta é fácil. Essa conta aí bateu. A minha não é fácil assim. Então a gente veio falar de São Pedro, né? Não veio contar a história da vida, e coisas parecidas. Né? O
Matheus, vai cortando, tá? Porque tu sabe que a gente gosta de falar e de tangenciar. Não, tranquilo. Então, Tá, tô. vai cortando. Daqui a pouco eu levanto uma plaquinha aqui pra você. Isso, fala. Bem discreto. Pedro, escreve assim. E o Pedro? E o Pedro, né? E o E tema. o Pedro aí. Qual era o tema mesmo? Sabe que eu tava pensando, né, no CLJ, nesse fato do Alzheimer que a Ana vai falando, assim, da memória dela, né? Brincadeira. Mas eu também lembro pouco, né? Mas de algumas coisas bem pontuais, mas eu lembro de São Pedro muito pouco no CLJ. E eu fui descobrir que São Pedro era o padroeiro do CLJ muito tempo depois, né? Eu acho que já quase saindo do CLJ. Essas coisas não se falam. Não, mas é porque que na época, muito tempo atrás, eu não sei se acho que tem duas causas, né? Uma eu ser desligado das coisas e a outra não se falar tanto. Porque quando se fala bastante, eu lembro de João Batista, eu lembro de São João Evangelista, de algumas formações bem pontuais no CLJ, no pré e tudo mais, desses temas. Mas São Pedro eu lembro muito pouco, né? Lembro mais de um padre falando assim, então minha memória é um pouco mais. Mas mesmo assim, isso não reduz a nossa experiência e não reduz o São Pedro ser padroeiro do CLJ, né? Não é porque eu não lembro, porque eu nunca ouvi uma formação ou nunca sei a história de São Pedro, que eu não faço uma experiência parecida com São Pedro. Que é o que a gente quer trazer alguns elementos assim para a gente se aproximar de São Pedro, né? Ou melhor, vamos tornar ele mais próximo, né? O Simão Pedro, né? O discípulo de Jesus, né? Aquele que era pescador. Então a gente pode começar dizendo que Pedro tinha um nome antes. Pedro não era o primeiro, né? Não foi um nome dado pelos pais, né? Não foi dado por Jonas lá, que era o pai de Pedro, né? Mas foi Simão. Então, foi Simão, né? Simão, ou Simeão dentro da tradição, né? Que a gente vai vendo as diferenças dos nomes, né? E aí a gente olha para o nome Simão, que é derivado de duas palavras. Uma é de Shema, de ouvir, de Shema Israel, né? Do mesmo vínculo do Shema Israel, que é ouve Israel. Então, diz um nome de ouvinte, né? O significado do nome no tempo de Jesus tem um significado muito forte, né? Então, tanto esse nome de ouvinte, tanto com o nome de pescador também. Simão também se refere a caniço, né? Por causa da profissão dele. Então, Pedro era um pescador, né? Tinha uma companhia de pesca, né? No relato bíblico diz que ele tinha os sócios, né? Então, André, que é o irmão de Pedro, e Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Então, eles tinham uma sociedade, então eles tinham uma empresa, mesmo que fosse dois... Uma cooperativa. Uma cooperativa, mesmo que eles tivessem cada um tivesse um barco, mas era um empreendimento, né? Então, eles tinham... Empreendedores, eram pescadores, né? Aprenderam do seu pai essa profissão, né? E São Pedro e Simão vêm de Betsaida, que é uma cidade de Cafarnaum, perto de Cafarnaum, e que também é um local de pesca, né? Quem já foi na Terra Santa pode relatar aí para nós quem conhece, quem sabe melhor geografia. Falar porque a gente não foi. O Padre Daniel aí pode se manifestar. Se tiver aí também. Para nos ajudar, porque isso é legal saber, né? Por que Pedro é pescador, né? Onde é que Pedro vivia? Isso é importante. Então, porque ele vivia nessa região de Betsaida, onde tem muita pesca, né? Então, começamos assim, quem era Pedro, né? Quem era esse discípulo de Jesus, né? Pedro era talvez até por né, ser um pescador, assim, ele era um homem simples, né? Eu acho que isso chovendo uma olhada a gente falar isso, né? Eu não sei se a gente pode falar na live, assim, mas se a gente não puder, tu faz só um sinal, assim, então... Vai dar um pi. Mas pi. Ele era, tipo, burrãozão, assim, né? Era um burrãozão total, não posso falar. Já falou, né? Não posso falar, fala que eu não falo nunca mais daí, Matheus. Mas foi os saduceus que falaram que eles eram iletrados, né? Mas é que iletrado, né? Iletrado. E isso também é legal, assim, né? Da gente pensar, porque isso nos aproxima muito, né? Porque a gente pode pensar assim, não, mas eu não tenho nada a ver com esse cara, né? Eu não pesco nada, né? Nem no Pesca e Pague.
Eu não. Eu nem sei se existe pesca que pague ainda na vida. Existe. Ó, uma pessoa dizendo que não existe. Existe. Viaja. Vai viajando e cuidando dos lugares. Existe. Eu vi esses dias. Né, eu não, enfim, não tenho aí a habilidade da pesca, eu não sou desse tempo, enfim. Mas isso nos traz próximos, assim, né? E não porque a gente é burrão, né? Também. Mas porque isso nos aproxima da humanidade, né? A gente tira lá o São Pedro, né? Porque sempre que fala São Pedro, falavam, né? Agora não tem mais essa imagem, mas sempre que me falavam assim, São Pedro, eu pensava naquela imagem que tem dele segurando as chaves, assim, que é a imagem, né? As imagens de gesso de São Pedro geralmente são assim, né? Aquele homem assim segurando as chaves, né? Então eu pensava lá, o São Pedro, né? O dono das chaves do reino Inatingível. do céu. Lá no Santo, né? Supremo. E é óbvio, São Pedro é santo e a gente reconhece toda essa dignidade, né? Que ele tem. Mas é bonito e bem interessante a gente pensar nesse caminho bem anterior a ele ser esse homem aí, né, top de linha, porque ele foi bem mongolãozinho, né? Ele era bem ruinzinho, assim. E tanto que, assim, pela nossa lógica, talvez a gente nunca convidasse ele para ser nada, né? Discípulo de Jesus. Ó, chefe da igreja, então, tava fora de cogitação, assim, né? E eu também gosto de pensar nisso porque a gente faz muitas escolhas, assim, né? E eu lembro que e vocês que, assim, que estão já mais velhos no CLJ também fazem esse tipo de escolha o tempo todo, né? Quem que vai pro curso não sei da onde? Quem que vai não sei o quê? E daí a nossa humanidade fala, não, o topzera, né? Tipo, só o... Quem vai dar palestra? Quem vai bem tocar? capaz, né? Que sei lá, que o Roger desafinado vai tocar, né? Não pode, né? Tem que ser alguém... Ela fazia isso comigo no CLJ. Fazia. Isso, ela inclusive me chamou uma vez, não vou falar aqui. Não fala. Quando eu tava tocando, ela deu assim, tu tá parecendo um meio doido, não vou falar. Mas tipo, tá parecendo um Pedro, né? Tá parecendo um Cefas pescando nesse violão aqui. E é pensar nisso, né? Quem é tu, né? Esse canicinho furado, sabe? Esse canicinho aí que nem tem isca, sabe? Né? Mal tem um anzol, teu anzol é meio enferrujado, né? E foi esse que Jesus escolheu. Foi esse que Jesus olhou e disse, você, venha. E aí eu fico pensando também que Jesus era doido, né, gente? Vamos ser, assim, realistas. Porque na nossa humanidade a gente não ia fazer essas escolhas, mas Jesus sabia, porque Jesus era Deus. É Deus. É Deus. Uau. Mas eu acho que enxergava o coração, sabe? E não só o coração no sentido de, ele é um homem bom. Mas é no sentido de enxergar as potencialidades, enxergar a potência daquela alma, a santidade. E talvez seja isso que a gente mais precise se espelhar, assim, né, em Pedro. É nessa potência, sabe, de servir a Deus, nessa potência mesmo de amar o Senhor, assim. Porque eu acho que até ele mesmo, se Jesus já no primeiro dia largasse tudo, assim, né, dissesse, Pedro, o negócio é o seguinte... Então agora eu quero que tu seja pescador de homem e tu vai viver comigo, mas tu vai me negar também, viu? Mas não tem problema, viu? Porque depois a gente vai se reconciliar e tu vai ser o chefe da igreja. E Pedro mesmo ia dizer, não, senhor, o senhor tomou um negocinho que não tá fazendo bem, né? Vamos voltar. E não é isso que acontece, né? Muito pelo contrário, assim, Jesus vai... fazendo essa revelação, não só de si mesmo, né, da sua divindade, mas eu acho que é a revelação mais bonita nesse sentido, que é a revelação do Pedro para ele mesmo, né, a revelação da sua humanidade para ele mesmo, assim, né, das suas potencialidades, enfim. Então isso
é bonito a gente pensar, né? E fazer também essa relação que o Roger falava antes, né? Por que São Pedro é o padroeiro do CLJ, né? Poxa, ele não era o discípulo mais novo, né? Porque a gente podia pensar, não, o CLJ escolheu um padroeiro jovem, né? João. Gurizão, João, né? Cheio de vigor, né? E não é isso. Mas essa potencialidade, e claro, tem relação com a liderança, né? Por Pedro ser o chefe da igreja e o CLJ ser um curso de líderes, né? Para líderes, de formação de líderes, enfim. Mas tem muito mais nisso, né? Também tem, né, nesse barro transformado, né? Esse caniço que vai se deixando modelar, assim, né? Sabe que a gente, no processo da comunidade também nós temos alguns baluartes, né? E a gente recebe de Deus um baluarte, né? Com o tempo, com a história. E aos poucos nós vamos descobrindo. E eu acho que também tem isso dentro do movimento. Eu acho que quando tem esse caráter de Pedro ser o líder, né? Mas a gente pode olhar também para essa relação de Pedro discípulo, que como a Ana falava, a gente tem essa questão de estarmos em caminho, em formação e de sermos. Pedro não era, tipo, como a Ana dizia, um burrão, né? Às vezes a gente tem a impressão que Jesus não nos chama. E a gente pode olhar para Pedro, não, mas, bom, Pedro foi chamado, eu também posso ser chamado. Ou a gente tem aquele sempre olhar intelectual da fé, né? Para ser, não só para ir para o curso, né? Para ir para dar palestra, mas para ser santo eu preciso ser muito intelectualizado. E aí a gente descarta a fé simples, não simplória, mas a fé simples. Por exemplo, sempre me marca os exemplos daquelas senhorinhas que entram na igreja e que têm uma fé mariana, né? Não estou julgando o relacionamento dela com Jesus, mas eu já julguei no meu coração, mas ela nem vai a Jesus, mas ela vai lá em Maria. É uma fé simples, é uma fé verdadeira, é uma fé muito maior que a minha. Então a gente olha a eleição de Deus a partir da experiência de fé, né? E não de uma experiência intelectual, né? Não de uma experiência intelectual. O Senhor chama os intelectuais, né? Chama Santo Agostinho, Santo Afonso, enfim, chama os inteligentes, porque precisa de pessoas inteligentes também. Mas chama a todos. E chamar Pedro à frente, porque a gente pode olhar, né? Se a gente for estudar a exegese, o estudo da Bíblia, o estudo da palavra, a gente vai ver que Pedro é o nome mais falado do Novo Testamento, né? Simão Pedro, Cefas, né? Ele é o nome que mais é citado, porque e a gente pode dizer que Atos dos Apóstolos, parte dele é Atos de Pedro, né? Atos de Pedro e Paulo, a gente pode dizer, né? Por quê? Porque Pedro, na sua simplicidade, se deixou formar, se deixou seduzir pelo mestre e com isso fez um encontro verdadeiro, né? Desde aquele dia que Jesus passa no mar da Galileia, né? E chama, né? Vem, eu te farei pescador de homens, né? Vem, segue-me. E Pedro deixando os barcos, deixando o barco, deixando a cooperativa que ele tinha, deixou tudo, né? Por quê? Porque ele teve um encontro. E esse encontro permitiu com que ele fizesse a experiência maior depois, né, da ressurreição, enfim, de dar a vida, né? Mas eu estou me adiantando lá no fim, né? Mas Pedro é essa figura humana que se deixa formar. E aí a gente pode olhar para alguns pontos, alguns momentos da vida de Pedro, né? Falava um agora, né? Quando Jesus encontra Pedro, né? Tem uma característica muito, muito legal no CLJ, que é o convidar o outro, né? Eu fui para o CLJ porque recebi um convite, né? De um amigo. E a gente vê que Pedro, a palavra diz, né, que André é que disse de Jesus para Pedro. Então, a primazia de Pedro não vem de ter sido o primeiro a conhecer Jesus, né? Jesus escolhe porque quis, né? Como diz a palavra, né? Ele sobe ao monte para rezar e para depois escolher os apóstolos, né? Os 12, e escolheu aqueles que ele quis. Ele não escolheu pelo trabalho, pelo currículo, não interessa muito, né? Mas sim escolheu aquele que ele quer. Aí Jesus chama aquele que ele quer. E a gente vê que Pedro está sempre em primeiro lugar nas frases, né? Então Pedro, Tiago e João estavam no monte.
Jesus chamou Pedro e Tiago. E aí, todos os relatos que falam o nome dos apóstolos, Pedro é o primeiro. Né? A gente pode, se você nunca anotou nisso, note, né? Perceba que Pedro sempre vem primeiro. Porque tem esse primado, essa primazia, né? Chamado o príncipe dos apóstolos. Né? Porque ele é chamado a ser a pedra onde Jesus quer formar a igreja. Onde está formada a igreja, né? Não onde quer, né? Mas onde formou a igreja, né? Pedro está fundamentando a igreja, né? Num homem que fez uma experiência com Deus. Falando demais já, né? Nem respiro. Eu ia falar, eu acho que o Matheus pensou a mesma coisa. Tô falando demais. Não, quando eu tô Não. falando do Pedro sempre Pedro, vem à Thiago e frente. João. Pedro, Thiago e João. No barquinho. No barquinho. Era uma live séria, gente. Era uma live séria. No mar da Galileia. E o pessoal já tá ligado lá na diocese dessa música. Já tem perguntas aí? Então, eu até ia comentar pra Eu acabei vocês. de ver um comentário aqui da Cláudia, que é da comunidade Doce Mãe de Deus, lá da Paraíba. Oh, que Olha aí. Um beijo pra Saudade. ti, que saudade. Fazer uma live contigo. Meus irmãos estão rindo de mim só porque eu falei do Pedro, Thiago e João no barquinho, não tô acreditando nisso. Sim, nós O... Você também Ó, ama música. Eu vou dizer pra vocês que o meu celular, ele tá só na graça. Ele tá puramente na graça. Porque eu não sei como... O meu WhatsApp, ele não conecta no computador, porque ele diz que o telefone não está conectado. A última pessoa que entrou na live pra mim, ela entrou já... Era o quê? Era às 9h10. Eu não sei mais o que 7h10. tá acontecendo direito. E aí, tipo, trancou pra mim aqui os comentários. Daí eu tive que entrar no celular, no computador aqui pra dar uma olhada. Então eu não tô conseguindo ver nem as perguntas e tal. Tá. Até vou Problema, pedir pra Espera, Fernanda. a gente vai falando. Tá. Vai falando. Só É. pra dar uma respirada. Respirando. Isso, uma respirada. Mas eu acho que muito, né, tudo que vocês estão trazendo é realmente muito, muito importante, né? E deixa eu ver, tem o pessoal, os comentários que eu tô vendo ainda não tem uma partilha assim, né? Mas eu acho que como é importante a gente olhar, né? E essa é sempre o caminho que a gente quer fazer hoje, né? Aqui, de que a gente não quer só, né? A gente também não tem muito teriam muitas outras pessoas, né, do que nós três aqui nessa live para falar sobre a história de Pedro e tudo mais, né? Mas no sentido da gente conseguir se a gente Eu até conseguir brinquei, fazer. né? Vou falar aqui. Até brinquei, né? Falaram dos convidados anteriores aí das últimas lives. Falei, gente, baixaram a régua agora. Mas a gente conseguir fazer essa relação na nossa história, né? Tipo, então foi esse que Jesus escolheu, né? Jesus olhava para a potencialidade, né, que existia no coração de São Pedro. Então, essas coisas, né? Jesus escolheu aqueles que ele quis. Esse aqui eu cheguei a grifar aqui, né? Inclusive para mim. Porque eu acho que muitas vezes a gente esquece, né, de que Jesus também nos chama, né? E não é do tipo assim, pessoal, esse negócio aqui é para todos, né? Mas existe uma eleição de Jesus, né? E muito também dessa questão da gente poder olhar para a nossa história, né? E parar de olhar para os santos, né? Toda vez que a gente fala, quando já começa santa, né? A gente já meio que dá um bloco, né? A gente já dá uma cancelada. Eles vão falar de um negócio, tipo, né? Que não é para mim, né? Mas de que... E essa relação, né? Essa relação de que Jesus nos chama, assim como ele chamou a Pedro, e a gente é bem parecido com Pedro, né? Porque, tipo, a gente pode pensar nisso, né? Do Pedro, talvez seja mais simples, né? A gente pensar no Pedro pescador, né? Na Ana professora, né? O outro engenheiro, né? Isso nos aproxima, assim, né? A nossa identidade, enfim. E outra coisa que sempre me marca bastante, assim, durante a caminhada da vida de Pedro, narrada, né, ali junto com a história de Jesus, é que tu pensa assim, não, agora foi chamado, né, então deu, né, trocou o nome, não é mais caniço, agora ele é pedra. Então agora ele, virou aquele homão, nunca mais, assim, sabe? Nossa. O homão legal. Só que não, né, gente? Porque daí vai assim, eu me identifico muito, né? Porque é uma dentro e uma fora, né? Ele dá uma aqui, ó, golaço, dá outra lá,
Então, é bom a gente também perceber isso, né? Esse barulho é porque eu tô gritando? Desculpa. Eu acho que é. Ele se assustou e deu esse barulho. Tem que dar um barulho de... Não. Deu um barulhão É. aqui. Não sei se foi só aqui em casa. Se o pessoal Tá. Era o sinal para os trocar. vizinhos. Mas essa coisa de... Não foi assim, né? Com a gente não é assim. Jesus não me chamou, disse, não, né? Você vai ser discípula nos passos do mestre e pronto, e a minha vida se resolveu e agora, né, estamos aí vivendo neste mundo, mas já, né, uma vida santa. Não é, comigo não é assim, né, gente? Eu posso imaginar que com vocês também não seja. E é bonito a gente olhar para... Eu tô com essa expressão, é bonito, né? Tô falando isso 800 vezes. Mas é legal da gente olhar para a história, assim, de santos, né? E aqui a gente tá falando de Pedro. E de perceber que isso também aconteceu com ele. Não foi um caminho nem linear e muito menos ascendente, né? Não. Virou discípulo de Jesus, só sucesso, né? Vamos lá, né? Sucessaço. Pedro top. Não foi, Mateus, volte, por favor. Eu fico pensando o que passa na cabeça de você, né? Fiquei pensando o que passa na cabeça de Pedro quando Jesus faz o milagre da multiplicação, né? Tipo, ele vai trabalhar pra mim. Ele vai trabalhar pra mim. Agora achei. É carpinteiro, não entende nada de pesca, mas pesca bem, pesca bastante. Vou contratar, tá contratado, né? Imagina pensar, né? Agora, Tô feito. minha cooperativa lá é só sucesso, né? Só sucesso. Não vou ter uma Imagina um barco peixaria, com esse cara. Distribuidora de peixes, Walmart dos peixes. Já tava criando frigoríficos. A gente pode olhar, eu acho que essa comparação com os santos que a gente sempre faz, sempre olha, é sempre importante a gente ler a vida dos santos, é muito importante, né? E eu não lembro o nome da santa, eu li esses dias que seria mais importante nós vermos os erros e os fracassos dos santos para que a gente possa se motivar para a virtude, né? Para que veja a mudança de vida nele e possa caminhar, porque às vezes a gente vê um santo muito santo e a gente só olha as virtudes daquele santo e não vê, né? Por exemplo, que Santa Teresona era dura, era faca na bota, né? Não era assim flor que se cheire, né? Mas era santa, uma experiência de oração profunda. Eu quero ser assim, eu quero essa experiência, né? Mas eu preciso olhar para a minha experiência de fracasso, de pecado, de queda, para poder levantar. E aí olhar para Pedro é um exemplo muito bom, né? Porque tem muitos relatos. A gente olha, a Ana falava, né? Dava uma dentro e uma fora. A gente vai olhar para a história, né? Vai ver lá no lava-pés. E Jesus prepara o ambiente, aquela coisa toda. E diz, bom, agora vou lavar os pés de vocês, né? E Pedro diz, não, tu não me lavarás os pés, né? A gente ouve na quinta-feira santa. Tu não me lavarás os pés, que isso, né? Tu já faz tanta coisa e eu sou o discípulo, né? E aí Jesus fala, olha, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E aí o que Pedro fala? Então me lava inteiro, né? Ele não entendeu o sentido só do lavar os pés, né? E como a gente não faz, a gente julga Pedro, Pedro não entendeu nada. Eu também não entendo nada, Jesus me fala na oração, às vezes eu não entendo, tem que alguém me dizer, olha, e Jesus me fala de novo, e aí, né? E aí Jesus, olha, então me lava inteiro, sabe? Eu acho que essa impulsividade que Pedro tem, Pedro é impulsivo, ele vai lá e corta a orelha do soldado que quer prender Jesus, porque ele quer defender Jesus, né? E aí ele fala para Jesus, tu não morrerás, né? Quando Jesus faz um dos anúncios da morte, né? Da paixão. E aí, não, tu não morrerás, porque eu vou te proteger. E aí, a gente imagina, Pedro estava com uma espada já preparado, né? No Horto das Oliveiras, né? Jesus lagoneando, Pedro dormindo. Discípulo que andava com uma espada, né? Tinha uns que andavam com as moedas e Pedro com a espada. Meu Deus do céu. Jesus não entendeu nada que Jesus falou, das bem-aventuranças, né? Do amor ao próximo, nada, com a espada ali, né? E aí vem o guarda e pum, né? E tira a orelha. E aí Jesus fala, né? Guarda a tua espada, né? Pedro dá um dentro, dá um fora, né? Mas é bonito de ver porque Pedro está colado em Jesus. Ele segue Jesus de perto. E só vai para o monte, só vai para a montanha
E eu acho que fazer a reflexão, né, dessa leitura da transfiguração, quando nós ouvimos essa leitura, Pedro, Tiago e João, né, são convidados por Jesus a subir a montanha, não no barquinho, né, mas na montanha, né, parem de rir. Vão e fazem essa experiência de ver, né, Jesus transfigurado, Jesus na sua glória, né? E aí, o que Pedro fala? É bom estarmos aqui. É aquele sentimento, ele não guarda o sentimento, né? Como às vezes a gente faz, a gente guarda o nosso sentimento, não sabe o que dizer, não diz nada, fica, né? Mas aquilo que ele está sentindo é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, né? Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele nem pensou nele, ele pensou naquela experiência que ele estava fazendo, né? E aí Jesus faz essa experiência com ele para que depois ele possa suportar a experiência da cruz, né? E lembrar, olha, Jesus vai, ao ponto que nós vamos nos aproximando e seguindo Jesus mais de perto, nós vamos fazendo essa experiência e Jesus vai nos dando algumas amostras, alguns consolos, né? Não, nem sempre aquelas consolações místicas dos santos, assim, pelo menos na minha experiência, não é assim que funciona, né? Se você tem, glória a Deus. Mas a mim não tenho aqueles êxtases, né? Mas sim a experiência que vem no meu íntimo, a experiência que vem na minha intuição, na palavra, porque eu vou sendo formado como Pedro. Errei, né? Neguei Jesus 3 vezes? Não, muito mais do que 3 vezes, né? A gente nega, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Não, mas eu nego mais, e aí eu posso fazer a experiência tão bela que Pedro fez, que foi chorar amargamente, né? Chorar, esse choro de arrependimento é uma experiência que nós precisamos aprender de Pedro, né? Eu acho que Mas também de misericórdia. Né? De misericórdia, de entender a misericórdia na nossa vida, né? Eu fico pensando sempre nessa experiência de confissão que a gente faz, assim, né? Que é talvez uma experiência, uma das mais concretas, assim, né? De misericórdia, da misericórdia de Deus. E que às vezes a gente não se dá conta também, assim, né? E quando eu penso nessa relação que há entre aquele olhar misericordioso de Jesus, né, que encontra o olhar negador ali de Pedro, né? Também eu gosto de pensar nessa relação com a confissão, né? Que Jesus também lança sobre mim o mesmo olhar misericordioso, enquanto eu acabei de dizer, né? Não, eu não conheço ele. Não, nem sei quem é, sabe? E aí né, em vista desse olhar de misericórdia que nos alcança, que nos faz também ir lá e confessar os nossos pecados, né? E dizer, não, Senhor, né? Eu não... Tudo bem, vamos começar de novo, né? Vamos tentar, né? A partir daqui. Sem esquecer, eu fico sempre pensando nisso, que Pedro deve ter ficado com essa lembrança, sabe aquelas lembranças que a gente guarda, assim, na vida, né? Mesmo que ele tenha se sentido perdoado, acolhido, amado, né? Essa experiência de ter negado Jesus, de ter dito eu não te conheço, também é a experiência que faz com que ele vá anunciar depois Jesus, né? Talvez claro, aqui, né, gente, tô falando coisas da minha cabeça. Como eu disse, se fosse para fazer história e exegese, tinha que chamar alguém mais qualificado. Mas essa quase que uma remissão, sabe? Esse anúncio de chegar e 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, né? E vamos falar mesmo. Também nesse impulso missionário pela remissão, assim, de dizer, não, é quase que Senhor, eu te devo isso, sabe? Eu preciso falar de ti para quanto mais pessoas eu conseguir, mesmo que eu não me sinta capaz, mesmo que eu não me sinta, né, não seja bom com as palavras, né? Porque é o meu dever, sabe? Aquela coisa que, né, transpassou também, né? É uma ferida que também transpassou a alma, né, e o coração de Pedro, né? Falando de uma dentro, uma fora, o Roger citou antes, mas eu acho importante a gente voltar.
que é quando a gente fala do primado, né, de Pedro, e logo em seguida a bola fora, assim, a bola fora do evangelho, né? Talvez tenha sido essa. Eu classifico como essa. Que tá lá em Mateus, no capítulo 16, não é nesse Mateus. A gente tá conectado aqui. Oh, que bonitinho. E a Bibi é igual, ó. Em Mateus 16, ali, a partir do versículo 13, ele vai falar, né, sobre o primado. Então, Jesus chega e pergunta, né, e então, gente, quem dizem os homens que eu sou, né? E aí começa com aquela conversa ali. E daí depois Jesus pergunta, né, e vós quem dizeis que eu sou? E aí, olha, é bonito, né? Porque daí vem grifado, né? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Então aqui deixa claro, né? Eu não estou falando de qualquer Simão, eu estou falando de ti, que é o meu Simãozinho, né? O meu canicinho, vem cá, a minha pedrinha, né? Filho de Jonas, né? Ele faz essa filiação. Porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. E aí então vem a profissão, né? A revelação, digamos assim, do primado, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do reino... Eita... nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu não sei se a gente tem muita noção, na verdade, às vezes eu acho que a gente não tem muita noção, da autoridade que é outorgada a Pedro nesse momento. Porque Jesus não está dizendo assim, não, tu vai lá e comanda tu, né? Ele podia dizer isso, tu comanda a igreja, que foi mais ou menos o que ele falou. Mas ele faz isso de tal modo que ele diz, o que tu ligar na terra será ligado no céu. E o que tu desligar será desligado no céu. Deu responsabilidade, gente, né? Sabe, tipo, oi? Como é que é? E aí nisso, nesse ponto, e depois eu ainda não cheguei na parte que eu falei que é a bola fora da vez, tá, pessoal? Tá na sequência aqui. Mas essa parte é legal da gente ressaltar, assim, né? Quando a gente fala também da autoridade do Papa. Porque a gente... talvez a gente saiba, né? Pedro foi o primeiro Papa e desde então há uma sucessão ininterrupta, né? Desta autoridade. E que o Papa, então, né? É o chefe da igreja e tudo mais que a gente fala a respeito. E é o sucessor de Pedro, Mas quando a gente está falando disso, quando a gente está falando dessa sucessão, a gente está falando disso aqui, dessa autoridade, que o que o Papa liga na terra é ligado no céu, e o que o Papa desliga na terra é desligado no céu, sabe? E eu não sei se a gente tem muita noção disso, porque daí, às vezes, a gente tem a audácia de dizer, eu não gosto muito desse Papa. Oi? Meu querido, vou te falar um negócio. Nem eu, nem tu, nem ninguém aqui nesse mundo tem condições de dizer isso, sabe? Tipo, porque aquele Papa era mais assim. Ou... Tudo bem, a gente humanamente, talvez, dizer, não, eu gostava mais do outro, que tinha mais este perfil. Ou esse perfil é mais parecido com, né, o meu gosto, sei lá, de amizade, né? Seria mais amiga desse aqui do que daquele lá. Não sei. Mas quando a gente pensa na autoridade papal, é disso aqui que a gente está falando. Que não foi uma autoridade assim porque Jesus, né, foi lá e disse para Pedro, e daí Pedro foi fazendo, depois passou para outro e foi fazendo. Não é uma questão de fazer coisas, né? É uma questão de ligação, de filiação, né? De ligação mesmo com o divino, que a gente não tem como explicar com né, sei lá, com palavras, com essa relação, assim, talvez, de autoridade humana que a gente tem, né?
É uma relação muito diferente. Quer falar do Não, era isso, eu tava concordando. Ah, tá. Ah, daí vem a parte legal. A parte legal não, essa parte foi legal, né? Legal pra ti, né? Tô avacalhando com as lives, né? Pro Pedro não foi. Tá. Não Daí foi nada legal. depois começa assim. Aí né, vai dizendo ali que Jesus então começou a mostrar aos discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém, que sofresse, que faz o anúncio da paixão, né? Dizendo, ó, pessoal, vai acontecer isso, né? Vão me prender, eu vou morrer e tal, vou ser crucificado, mas fica tranquilo, vou voltar, né? Aquela coisa nada toda. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E aí, olha só, Pedro, tomando a parte, pegou Jesus aqui no braço e disse, Jesus, vamos ali conversar só um pouquinho. Tu tá rindo, mas tá na Bíblia, gente. Tá aqui. Tomando a parte, tipo assim, não vou falar isso na frente do pessoal aqui, né? Vamos ali no cantinho, sabe? Vamos ali conversar. Não vou te dar uma mijada na frente dos outros. Já E que tu aí, é honesto. daí segue. Começou a repreendê-lo. Ai, Pedro, tava indo tão bem, sabe? Tava indo tão bem, Pedro. O que tem que tá falando bobagem já, sabe? Fecha essa boquinha. E aí disse... Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. E eu falo que é legal a gente pensar nessas... Deixa eu virar. É legal a gente pensar nessas coisas, sabe? Porque a gente ri, gente, mas a gente faz isso o tempo todo, sabe? É dizer, Jesus, peraí, vem aqui. Agora tô aqui rezando, né, de manhã, eu, minha palavra, meu caderno. Só tá nós dois. Deixa eu te falar um negócio. Tu tá fazendo errado, porque eu não quero que seja assim na minha vida. Porque, não sei, não é desse jeito que eu quero, sabe? E daí Jesus olha pra ele, né? A minha interpretação é que Jesus ficou bravo. Tem outras pessoas que acham que Jesus estava misericordioso. Eu leio da seguinte forma. Cadê? Voltando-se para Pedro, disse... Afasta-te de mim, Satanás. Tu não me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Né? Jesus não foi assim. Não, Pedro, não é assim. Satanás, foi essa a expressão, né, que ele usou para adjetivar aqui o nosso Pedro. E aí, de novo, né? Não tem como a gente não fazer essa relação com a gente, né? Com a nossa vida, com o que a gente faz. Porque a gente sempre fala isso, né? Eu acho que no CRJ também a gente traz bastante isso, essa questão da impulsividade de Pedro, né? Aqui ele já não era mais não era mais tão cru, né? Já tinha passado bastante tempo com Jesus, está acabando o tempo de formação, né? Digamos assim, que Jesus foi fazendo com ele. Porque Jesus já está anunciando aqui a paixão, né? Já está dizendo, olha, gente, eu vou morrer. E ainda assim, né, Pedro tá dando essa bola fora. Então a gente pode pensar ali que, sei lá, se Jesus chamou ele bem no início lá da vida pública, né? Então isso já está se passando aí 3 anos que eles estão nesse processo juntos. E ainda assim, Pedro não tinha entendido. E tanto não entendeu, né? Que daí depois vem o episódio da negação, que a gente já falou. E depois, quando Jesus morre, o que ele faz? Ele volta a pescar. Né? Ele diz, não, vamos lá, né? Pra aquela vida. E a gente também sente isso, né? Quando, sei lá, dá os desertos aí da nossa vida, ou a gente acha que não sabe bem o que vai fazer, ou Deus se afastou da gente. E a gente também se afasta, a gente também vira as costas, né? E diz, vou lá voltar pra minha vida velha, né? Vou lá voltar a ser só um pescador, né? Vou lá, não sei aonde, né? Não sei pra onde que vou. E aí é preciso, então, ainda depois da ressurreição, né? Esse tempo de dizer, olha só, Pedro, é contigo que eu tô falando, sabe? Eu não tô brincando. Isso tudo não foi uma ilusão da sua cabeça, meu querido.
vai, né? Vamos, vai, né? Levanta. Pedro, tu me ama? Então vai embora, sabe? Vambora. Sabe que essa experiência pós-ressurreição também, né? Pedro pescando e Jesus aparece na beira do mar, né? E pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E aí depois é Jesus que faz, né? Chama no cantinho, espero que não caia aqui. Jesus chama Pedro no cantinho pós-ressurreição, né? E diz: Pedro, tu me amas? E aí 3 vezes, né? Porque 3 vezes Pedro negou, né? Então Jesus faz essa confirmação, confirma a missão, né? De Pedro. E diz assim: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, né? Cuida dos teus irmãos, né? Renova o compromisso que fez como igreja, né? E por 3, então se tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então apacenta as minhas ovelhas. Então, pós-ressurreição, Jesus ainda continua fazendo essa experiência que nós precisamos fazer, né? Encontrar Jesus ressuscitado e continuar fazendo essa experiência de continuar a nossa missão. E aí a gente vê que Pedro, pós-ressurreição, pós-encontro com o ressuscitado, é diferente. A gente olha lá em Atos 15, a gente pode olhar, depois pegar, né? Quem nunca leu Atos dos Apóstolos, leia Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 15, tem o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que era para decidir porque estavam querendo que os novos convertidos, que eram gentios, que eram pagãos, se convertessem ao judaísmo para depois, então, aceitar Jesus. E aí fizeram um concílio, né? A primeira reunião entre os apóstolos para poder decidir. E aí Pedro que toma a frente, Pedro que toma a palavra, né? Porque é o primeiro, porque tem essa missão de apacentar as ovelhas e reunir as ovelhas. Então, Pedro, né, o Papa, a gente pode dizer também, tem essa missão de ser unidade, né? Estar em unidade com Deus e unidade com os irmãos, com a igreja, né? Isso é muito bonito de ver, né? Só tempinho aqui. A gente tá no tempo, né? A gente tá quase chegando no final.